A paz e graça do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar o conteúdo de Apocalipse, capítulo 20. Primeiro, vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. O capítulo 20 contém informações sobre o milênio, o julgamento do trono branco e o lago de fogo. O milênio, que aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus estarão nos ares com Jesus. E os que não guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus vão passar por 1000 anos no inferno. Desta forma, pode ser encontrado em Apocalipse capítulo 20 que a congregação recebe um período determinado de 1000 anos após a segunda vinda de Jesus. Entre as passagens do Antigo Testamento e Novo Testamento, Apocalipse 20 contém um conteúdo único, porque há um registro especial no capítulo 20, que conta o que acontecerá durante o milênio, depois que as igrejas forem arrebatadas. Portanto, para todos os crentes, o milênio se torna o objetivo final da fé dos crentes. Está registrado no capítulo 20, que diz claramente se os membros da igreja que conhecem Jesus passarão o reino milenar com Jesus ou no inferno sem Jesus. Nos versículos 1 a 3, descreve a cena em que o diabo será amarrado no início do milênio. O céu, o reino de Deus, comumente referido pelos membros da igreja, não está no céu, mas nos céus. Nós, homens, vivemos nestes céus e o diabo também está conosco. Portanto, há grãos e os joios coexistem nos céus. Digo isso para dizer que o reino de Deus nos céus e o reino milenar são lugares completamente diferentes. Durante o milênio, o diabo estará amarrado e confinado no abismo. O reino de Deus é um lugar para se viver em corpo natural, e o reino milenar é um lugar viveremos em corpo espiritual e governaremos o mundo nos ares. É um lugar com um significado completamente diferente. No capítulo 20, versículo 1, vi descer do céu um anjo. O Apocalipse é um livro que registra o que o apóstolo João viu. O apóstolo João viu um anjo, porém ele não podia identificar quem é esse anjo. Para explicar a situação facilmente, quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, os discípulos não o reconheceram, porque Jesus estava em corpo espiritual. Assim, como os discípulos não reconheceram Jesus,
que apareceu em corpo espiritual. Ele não sabia que a pessoa que o apóstolo João viu era Jesus. Então, ele registrou no versículo 1 como um anjo. No entanto, a razão pela qual podemos saber que esse anjo é Jesus é porque ele amarra o dragão, Satanás. Porque só Jesus que pode aprisionar o dragão, que é Satanás. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus é o único que pode lançar o diabo no abismo e trancá-lo. O abismo é uma prisão. Em Apocalipse capítulo 20, no versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Da sua prisão. A prisão em grego é Φυλακή. no versículo 7, não é chamado de abismo, mas a prisão. A prisão se refere a uma área separada do exterior por uma cerca ou muro em um determinado local. Existem várias prisões em um lugar chamado Hades, uma das quais é o abismo. Apenas os demônios que podem entrar nesse abismo. As pessoas ou os homens não podem entrar no abismo. A passagem que explica isso é Lucas capítulo 8, versículos 30 e 31. Vamos ler juntos. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. O diabo, o rei dos demônios, também entra lá quando o reino milenar começa. O abismo em grego é Βύσσος. Abyssos, é uma palavra composta de duas palavras. Βυθός. Vithos significa profundidade e a, frequentemente usado em palavras compostas no sentido de negação. Então, o abismo significa um lugar onde o fim não é visível. E também tem um outro significado que, uma vez que alguns seres espirituais entram ali, não podem sair até que alguém o tire, que seria Jesus. É um lugar especial onde os homens não podem entrar no abismo, apenas os demônios podem entrar. Em capítulo 20, no versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás. Na escritura original em grego, há um artigo definido. A Bíblia brasileira foi traduzida corretamente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A serpente, no versículo 2, não é uma cobra que rasteja no chão, uma cobra comum. A descrição da serpente é mencionada em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9. Vamos ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O diabo e Satanás, em capítulo 20, no versículo 2, são os mesmos seres que o diabo e Satanás. Em capítulo 12, versículo 9. Aurel,
capítulo 12, o versículo 9. Você pode pensar que Satanás e o diabo como seres diferentes, mas Satanás e o diabo são os mesmos seres. A única razão pela qual os nomes são diferentes é que eles são chamados de maneiras diferentes para diferenciar seus atributos. Porque a serpente foi chamada de dragão. A serpente se refere a um animal que rasteja no chão e prejudica os homens. E o dragão é chamado de dragão quando está no poder e ativo nos ares. O diabo, em grego, é Diabolos. que significa caluniador ou acusador. E Satanás, em grego, Satan sigma. significa adversário. Então, no sentido de se rebelar e contra a Deus, é chamado de Satanás. Além disso, quando desempenha o papel de caluniar e dividir as pessoas, é chamado de diabo. Dessa forma, eles são chamados de diabo e Satanás de acordo com seus respectivos papéis. Por 1000 anos, o diabo não estará no mundo. Você pode imaginar como vai ser bom, mas depois de 1000 anos, Satanás sairá do abismo novamente. Vamos ler capítulo 20, o versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. As pessoas que viverão na terra durante o reino milenar são 100% incrédulos. Porque antes o reino milenar começa quando Jesus voltar aos ares, os mortos e os que estavam vivos em Cristo, todos serão arrebatados nos ares. Depois disso, apenas os incrédulos que viverão na terra, porque o evangelho da salvação não será mais testemunhado. Leia e confirme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos versículos 16 e 17, todos aqueles que creem em Jesus, na segunda vinda de Jesus, serão arrebatados. Então, todos aqueles que viverem na terra, depois disso, são incrédulos. Há algo que muitas pessoas confundem nesta parte. Acham que quando Jesus voltar e os crentes foram arrebatados, o primeiro céu, a primeira terra e o mar desaparecem. Mas isso vai acontecer depois que o reino milenar passa. No entanto, pode ser facilmente compreendido lendo cuidadosamente os capítulos 20 e capítulo 21. Em capítulo 20, no versículo 3, ele seja solto pouco tempo. Pouco tempo
no versículo 3, refere-se ao período até que o reino milenar passe, termine e o julgamento do trono branco comece. Na escritura original em grego está escrito, Μικρός. significa curto, para número, e Χρόνος. significa tempo no mundo físico. Portanto, o reino milenar não é absolutamente um tempo simbólico e abstrato. Em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberão a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Vi também tronos. Esses tronos são os tronos vistos após o milênio. Há apenas um trono, julgamento, que você verá após o reino milenar. Os tronos mencionados neste versículo são os tronos do julgamento. E o apóstolo João falou da cena em que o julgamento do trono branco será realizado. Jesus estará sentado no meio do trono. Naquele dia, haverá lugares para os vencedores, mencionado no versículo 4, em muitos outros tronos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado, por vós sois, acaso, indignos de julgar as coisas mínimas? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? O mundo, neste versículo, se refere às pessoas mundanas. No julgamento do grande trono branco, está escrito que Jesus está sentado no meio. E os santos, que são os vencedores, julgam juntos. Existem dois julgamentos importantes na Bíblia. É o tribunal de Cristo, que será realizado quando Jesus voltar, e o julgamento do trono branco, que será realizado após o fim do reino milenar. Os juízes assistentes do tribunal de Cristo são os 12 apóstolos. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Na segunda vinda de Jesus, os 12 apóstolos julgam todos os santos que foram arrebatados nos ares com Jesus. Os 12 apóstolos julgam todos os santos para ver se eles podem entrar nas bodas do Cordeiro. Na segunda vinda de Jesus, os incrédulos não podem arrebatar nos ares. Portanto, apenas aqueles que conhecem Jesus Cristo comparecerão no tribunal de Cristo. E eles serão julgados para ver se estão prontos ou não para se tornar a noiva do Cordeiro. Porém, no julgamento do trono branco, os santos que são os vitoriosos julgam junto com Jesus aqueles que saem em corpo espiritual da morte, do Hades e do mar, escrito
em capítulo 20, no versículo 13, estarão no julgamento do trono branco. Todos aqueles que morreram pela fé na era do Antigo Testamento, como Abraão, Jacó e Moisés, sairão da morte. E este lugar da morte é o seio de Abraão. E os incrédulos saem do lugar chamado Hades. E o mar se refere a um mar de vidro misturado com fogo, que é o inferno. Neste inferno, os santos que não se prepararam adequadamente para se tornarem a noiva do Cordeiro passarão por 1000 anos, e no julgamento do trono branco será examinado novamente para ver se seus nomes estão registrados no livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Como o versículo 1 novamente se refere aos tronos vistos pelo apóstolo João. E disse outra coisa que viu. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quando o apóstolo João olhou atentamente para os que estavam sentados nos tronos, eles eram pessoas especiais. Eles são aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Estes são os santos que serviram como duas testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 4, junto. São estas as duas oliveiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As duas oliveiras e os dois candeiros, por serem dois castiçais, quer dizer, duas igrejas. Porque Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, explica que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Vamos conferir. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Candeiro e castiçais. As igrejas que assumem o papel de duas testemunhas, pregam a palavra de Deus e testificam da segunda vinda de Jesus como um noivo. Aqueles que testificam apenas do plano de salvação de Deus, que não foi alterado pela filosofia ou os rudimentos do mundo. Aqueles que profetizaram por 1260 dias e são os encarregados de sustentar por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Essas duas testemunhas, as duas igrejas, morrerão decapitados ao mesmo tempo, por um instante. Algumas das pessoas sentadas nos tronos, em capítulo 20, versículo 4, pertencem às igrejas das duas testemunhas. Então, vamos descobrir que tipo de pessoas são essas duas testemunhas, as duas igrejas. Leiamos Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Em Apocalipse capítulo 6, a cena do primeiro ao quarto selo é escrita. E a cena em que o quinto selo se abre está escrito no capítulo 9. E o quinto selo se abre no início da última metade da tribulação de 7 anos. No início da última metade da tribulação de 7 anos, há pessoas que serão mortas nesse período. Eles morrem em um instante por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que possuem. E eles pedem ao Santo Dominador para liberar seu ressentimento. Em seguida, no versículo 11, o Senhor ele disse: repousassem ainda um pouco de tempo. A interpretação exata deste repousassem ainda um pouco de tempo implica um profundo plano de salvação de Deus para ter o intervalo, o meio tempo que Jesus mencionou. Repousassem ainda um pouco de tempo, que é o meio tempo, refere-se ao tempo até que os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpo espiritual quando Jesus voltar. Então significa, até então, fique dormindo e descanse. No início da última metade da tribulação de 7 anos, morrerão as igrejas de Éfeso e a Laodiceia, que representa pelo papel dessas duas testemunhas. No final da última metade da tribulação de 7 anos, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo serão martirizadas. Se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Seus conservos e seus irmãos são a igreja em Esmirna e a igreja em Pérgamo. Significa esperar até o fim do martírio, até que a última metade da tribulação de 7 anos passar. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 6, o versículo 9, e capítulo 20, o versículo 4 novamente. E conferiremos por que as pessoas nesses dois versículos são as mesmas. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora vamos ler capítulo 20, o versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Visto que ambos os dois versículos dizem que eles são a alma dos mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, podemos ver que é a mesma cena. Mas se você ler Apocalipse capítulo 11, o versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo,
pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, está escrito que é hora de as duas igrejas testemunhas encerrarem seu testemunho. Pode-se ver que duas testemunhas morrerão durante este período. Normalmente, quando uma pessoa se morre, é enterrada em uma sepultura. Aqueles nas sepulturas serão ressuscitados e arrebatados nos ares na segunda vinda. Essas duas testemunhas não entram na sepultura após a sua morte. Os cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. E depois de 3 dias e meio, a vida de Deus entra neles e se ressuscita. 3 dias e meio nesse versículo é 3 anos e meio. Este período de 3 anos e meio se refere à última metade da tribulação de 7 anos. No final da última metade da tribulação de 7 anos, essas duas igrejas testemunhas subirão imediatamente ao terceiro céu em uma nuvem. Consulte lendo Apocalipse capítulo 11, dos versículos 8 a 12. Essas duas igrejas testemunhas são mortas por besta que sobe do mar. Apocalipse, capítulo 11, o versículo 7, diz que é a besta que surge do abismo. Além disso, no capítulo 13, é dito que é a besta que sobe do mar. Todos falam da mesma besta. A besta que sobe do mar. O significado do mar no Apocalipse é o mundo. Então, é a besta que governa o mundo. Porém, os seres que vivem no abismo são os demônios. Então, um demônio que sai do abismo entra na besta que governa o mundo. Aquele demônio entra numa pessoa que surge do mar e é o governante de todo o mundo. Portanto, é uma parte que pode ser facilmente compreendida ao perceber que tipo de seres estão entrando no abismo. Apenas a própria alma deve entrar no corpo humano e viver, mas outros seres espirituais podem entrar. Além disso, a Bíblia também apresenta um caso em que o demônio da região está contido em uma pessoa. No período do Império Romano, o número de infantaria era cerca de 6.000. E o número total de outra pessoa apoiando a infantaria é cerca de 7.000 pessoas. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 30 e 31. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Portanto, esta é a razão pela qual podemos dizer que a besta que sobe do mar é a besta que sobe do abismo. Ainda hoje, em muitos casos, os demônios manifestam no ministério da libertação ou da cura. Em termos médicos, é chamada de esquizofrenia e é definida como um tipo de distúrbio crônico do pensamento no qual aparecem alucinações, delírios e anormalidades comportamentais. Do ponto de vista médico, é chamado de doença, mas espiritualmente, outra entidade espiritual
entra no corpo de uma pessoa e manipula os pensamentos dessa pessoa. Assim, o caráter da pessoa se transforma em outra pessoa devido ao demônio e o faz agir. Voltando ao texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Pode-se ver que entre aqueles sentados no julgamento do trono branco há também duas igrejas testemunhas. E há outros estão sentados na mesa do julgamento também, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberão a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Na última metade da tribulação de 7 anos, você poderá viver apenas recebendo a marca da besta, por causa do anticristo que governa o mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 17, podemos ver que a marca da besta tem a função de comprar e vender. A função de negociação está conectada ao sistema bancário e financeiro atual. Eventualmente, como a marca da besta está vinculada à conta bancária, não há como receber dinheiro sem a marca da besta. Isso quer dizer que não aceita a receber a marca da besta significa martírio para manter a fé. Portanto, as igrejas que serão martirizadas são aquelas que espiritualmente representam a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. A igreja da Filadélfia, é claro, sobe ao Monte Sião imediatamente após o início da última metade da tribulação de 7 anos. Portanto, não é incluída quando se fala daqueles que são martirizados. E quando a última metade da tribulação de 7 anos começa, a igreja de Éfeso e Laodiceia, as duas igrejas testemunhas que serão martirizadas em um instante. Além disso, durante a última metade da tribulação de 7 anos, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo serão martirizadas porque não aceitaram a marca da besta. Desta forma, devemos entender em conexão com o estado espiritual das 7 igrejas no livro de Apocalipse. No julgamento do trono branco, aqueles vitoriosos que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus vão sentar nos tronos e julgarão com Jesus. Leiamos Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Somente aqueles que vencerem se sentarão no trono com Jesus, no julgamento do trono branco. Muitos crentes frequentam a igreja. No entanto, no tribunal de Cristo, podemos ver através do livro de Apocalipse que eles serão divididos em destinos diferentes. Na segunda vinda de Jesus, se ele for arrebatado nos ares e reconhecido como um vencedor, ele entra no reino milenar e então se torna o juízo do julgamento do trono branco. Os santos que não se tornaram vencedores serão lançados no inferno, um mar de vidro misturado com fogo por 1000 anos, e então saem do inferno e se comparecerão no julgamento do trono branco após reino milenar. Em vez de ser um juízo, será julgado como réu.
No entanto, não há garantia de que eles serão salvos, mesmo no julgamento do trono branco, porque eles serão julgados, investigados novamente para ver se seu nome está escrito no livro da vida. Não há garantia de que seus nomes estejam registrados no livro da vida. Como sabemos? Porque o nome do livro da vida é garantido aos vencedores. Leiamos Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nós precisamos entender este versículo corretamente. O fato de que aqueles que vencem nunca irão apagar seu nome do livro da vida. Significa que, se eles não vencerem, seu nome pode ser apagado do livro da vida. Se um crente que não pode ser um vencedor, não há garantia de que seu nome será escrito no livro da vida do julgamento do trono branco, que será realizado após o reino milenar. É por isso que os santos devem ser vencedores. Isso não é para abalar ou julgar sua fé. É para testificar apropriadamente do plano de salvação de Deus, que muitos membros da igreja conhecem errado. Para fazer isso, é confirmado com os versículos da Bíblia. O versículo que pode ser dito está escrito em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 5. Vamos ler juntos. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos é morrer novamente. Refere-se àqueles que são lançados ao mar, o mar de vidro misturado com fogo, e vivem em estado de morte. Então, saem novamente após o fim do reino milenar. Essas pessoas aparecem em Apocalipse, capítulo 18, no versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Arrojou-a para dentro do mar. Nunca jamais será achada. Será lançado ao mar por 1000 anos. Esses são os restantes dos mortos em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 5. Eles são a grande Babilônia, que é a grande prostituta, que é incapaz de entrar nas bodas do Cordeiro, e são eventualmente lançadas ao mar. Portanto, todos os santos que cometem fornicação, que não guardam sua fé em Jesus, que voltarão como um noivo e que não se prepararem como a noiva, vão entrar no mar. Não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, exceto para aqueles que entram no mar por 1000 anos, aqueles que se sentam na posição de juízes, são chamados de primeira ressurreição. Esta parte é mal compreendida por muitos teólogos. É dito que quando uma pessoa nasce de novo, ela
tem a primeira ressurreição, porque o espírito extinto foi vivificado. É dito que no advento de Jesus, a ressurreição do corpo morto em corpo espiritual é a segunda ressurreição. Geralmente ensina que nascer de novo é a primeira ressurreição. E então a segunda ressurreição é a transformação em corpo espiritual quando Jesus voltar. A primeira ressurreição em capítulo 20, versículo 5, está escrita na escritura original em grego. Πρώτος. Esta palavra significa a prioridade, tempo, lugar, ordem ou importância. Antes, começo, melhor, primeiro, acima de tudo. Portanto, se entendermos o plano de salvação de Deus e o traduzirmos corretamente, a primeira ressurreição em capítulo 20, o versículo 5, deve ser traduzida como a melhor ressurreição, não a primeira na ordem da primeira, segunda e terceira letras. A ressurreição transformada em corpo espiritual é realizada por todos os membros da igreja que conhecem Jesus Cristo quando Jesus voltar. Porém, se você ressuscitou em corpo espiritual e não for aprovado no tribunal de Cristo, irá para o inferno. E essa ressurreição não é a melhor ressurreição. Nesse sentido, a ressurreição de reinar com Jesus por 1000 anos é a melhor ressurreição. Assim, a descrição da melhor ressurreição está escrito em capítulo 20, do versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muitos crentes dizem que a palavra reino milenar é uma palavra cunhada na imaginação que não pode ser encontrada na Bíblia. No entanto, Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, disse: reinarão com ele os 1000 anos. Nesse caso, é uma verdade clara que estará com Jesus por 1000 anos. Portanto, é errado interpretar que só porque a palavra reino milenar não está escrito na Bíblia, entraremos imediatamente na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Vamos pensar sobre o estado em que aqueles que vão reger no reino milenar. O corpo será o mesmo que somos agora. O primeiro ser humano que ressuscitou em corpo espiritual foi Jesus. Quando a sétima trombeta, a trombeta da segunda vinda de Jesus, for tocada, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados em corpo espiritual e arrebatados nos ares primeiro. E então, os santos que vivem na terra serão transformados em corpo espiritual pela segunda vez e serão arrebatados ao ares. Todos os crentes arrebatados encontraram Jesus nos ares, na forma de arrebatamento, e eles regerão com Jesus por 1000 anos. Satanás é o príncipe das potestades do ar atual, mas quando Jesus voltar, ele aprisionará Satanás no abismo e tomará potestades do ar. Quando Satanás
está preso no abismo, os demônios também estarão presos no abismo. Portanto, Jesus e aqueles que vencerem governarão o mundo por 1000 anos em corpo espiritual. Durante esses 1000 anos, 100% incrédulos viverão na terra, no mundo. E durante o reino milenar, pessoas que morrerão sem crer em Jesus viverão no Hades. E no inferno, os crentes que creram em Jesus, mas não prepararam o azeite, passarão por 1000 anos ali. Como tal, é fácil de entender se você conhecer claramente os diferentes lugares espirituais. Se não entendermos esta parte corretamente, não seremos capazes de entender o tempo do milênio, como escrito em Apocalipse capítulo 20. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Se há corpo animal, agora temos um corpo de alma, um corpo de sangue e carne. O corpo da alma se refere ao corpo em que a alma está no corpo. Há também corpo espiritual. A Bíblia diz que existe o corpo espiritual. Este corpo espiritual será vestido no arrebatamento, quando essas pessoas ressuscitadas reinam com Cristo nos ares. Elas se revestem de corpo espiritual e reinam no reino milenar. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, disse que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa bênção, em grego, é Makarios. que se refere à bênção de estar face a face com Jesus até o fim. Não há melhor bênção para o santo do que essa bênção, Makairos. Eu vou completar. Jesus reina no ar por 1000 anos. Os que participam nessa bênção, Makairos, que são os vitoriosos, vão reinar com Jesus. Em grego, o santo é. Gιος. No entanto, quando esta palavra é um adjetivo, ela é usada consagrada, sagrada, usada em um sentido ritual. E quando é um substantivo, significa santos. Está nos dizendo que os vitoriosos, que são verdadeiros santos, reinarão nos ares por 1000 anos. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, disse: segunda morte é o lago de fogo. É por isso que os verdadeiros santos e aqueles que vencem não precisam entrar no lago de fogo. Quando o reino milenar termina, os mortos no mar, a morte e o Hades sairão e serão examinados no julgamento do trono branco. Se seus nomes não estiverem escritos no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo. Um mistério importante está escondido em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 7. Vamos ler juntos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Da sua prisão. Esta prisão se refere ao abismo. Se você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3,
pode ver que Satanás é prisionado no abismo. Por isso que a prisão escrito no versículo 7 é o abismo. Vamos ler os versículos 2 e 3 novamente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o apreendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Eu acho que vocês já entenderam. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para a ajuntar em batalha. Gog e Magog. Gog e Magog referem-se às nações que estão sobre os 4 cantos da terra. São todas as pessoas espalhadas pela terra. Satanás reúne todas as pessoas e se envolve em uma batalha espiritual. Vamos descobrir para onde Satanás os está levado. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Leiamos 2 versões diferentes da Bíblia. Primeiro, a versão Almeida, revista e corrigida. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E agora a nova versão transformada. Subirão pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, é uma passagem que deve ser lida cuidadosamente, referindo-se à escritura original em grego, porque o conteúdo da tradução é completamente diferente do texto original. A versão da Almeida, revista e corrigida, é traduzido: marcharam então pela superfície da terra. E a versão da nova versão transformadora é traduzido: subirão pela vasta planície da terra. Como tal, as 2 versões foram traduzidas para um conteúdo completamente diferente. Em caso afirmativo, vamos verificar como está escrito na escritura original em grego. A palavra a ser observada é Noveno. o verbo movimento de escala real, algum movimento para cima, significa subir. Em grego, descer é Cataveno. Assim, o verbo marchar na tradução Almeida Revista e Corrigida não está escrito na escritura original em grego. Nesse caso, anabaino deve ser traduzido como subir do solo. Assim, já aprendemos, as pessoas que vivem na terra no reino milenar não podem ser os santos. Por esta razão, marcharam então pela superfície da terra ou cercaram o acampamento do povo santo. É uma tradução incorreta. Satanás vai sair do abismo e vai reunir os incrédulos que vivem na terra e subir do solo e cercaram o acampamento dos santos.
está nos ares. É a tradução correta. Por causa desse erro de tradução, foi interpretado como Jesus vindo nos ares e na terra. Ou seja, vai ter dois adventos. Há uma opinião que cita Zacarias, capítulo 14, versículo 4, e afirma que haverá uma segunda vinda na terra. A Bíblia afirma claramente que Jesus virá na segunda vez para julgar. Não há registro da terceira vinda na terra, depois da segunda vinda aos ares. Termina com a primeira vinda, ressurreição, ascensão ao céu, e o segundo advento nos ares, e começa o reino milenar nos ares. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo vai voltar para nos salvar, porém termina em segunda vez. Aqueles que vencerem reinarão nos ares por 1000 anos. Portanto, o arraial dos santos e a cidade amada estarão nos ares. Quando Satanás reúne Gog e Magog e sobe, as pessoas não sobem na carne. Eles vão subir no espírito. Vamos ler o capítulo 20, versículo 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para tudo o sempre. O destino do diabo já foi decidido. É o lago de fogo e enxofre. E no versículo 10, há aqueles que já estão no lago de fogo, e eles são a besta e falso profeta. O lago de fogo não é o inferno. Os que entram em primeira no lago de fogo é anticristo, que é a besta que sobe do mar, e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Eles esperam que o diabo venha daquele lago por 1000 anos. Isso está escrito em capítulo 19, versículo 20. Vamos ler juntos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberão a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Se você ler o capítulo 19, versículo 20, pode saber que antes do reino milenar, a besta, que é anticristo e falso profeta, são capturados e julgados no lago de fogo. Quando o reino milenar acaba, o diabo que estava no abismo será solto e vai trabalhar na terra por um pouco tempo. E depois será pego novamente e será lançado onde há besta e falso profeta, e com eles viverão para sempre no lago de fogo. Depois de tais eventos, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, sendo lançado no lago de fogo, no julgamento do trono branco. Assim, o julgamento de Deus termina.
Na segunda vinda de Jesus, os santos encontram Jesus nos ares e não descem à terra. Isso podemos saber lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Vamos conferir. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não há razão para Jesus voltar à terra novamente. Não há motivo para o terceiro templo ser construído na terra, porque o templo onde os santos viverão para sempre é a santa cidade, a Nova Jerusalém. O julgamento do trono branco, que será realizado após o reino milenar, é encontrado no versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Há muitas pessoas que dizem que não haverá julgamento do trono branco, porque o versículo 11 diz que é um trono branco e não um julgamento do trono branco. Porém, se você ler os versículos 12 e 13, verá que há o julgamento do trono branco, que é o julgamento final. No momento do julgamento do grande trono branco, este mundo desaparecerá completamente, tanto o primeiro céu quanto a primeira terra, que vemos com nossos olhos, não vai existir mais. Quando o julgamento termina, um novo céu e uma nova terra, a santa cidade, a Nova Jerusalém, vai descer do céu. Leiamos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os céus e a terra. Esses céus e a terra são os céus e a terra criados por Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, foram criados para queimar no final. Nesse caso, você precisa saber por que Deus fez tal plano. Crer em Deus significa acreditar e obedecer a sua palavra. Devemos admitir que Deus é soberano. Além disso, Ele é onipotente e onisciente. Se tentar crer pelo seu conhecimento e pela sua experiência, nunca poderá entender o plano de salvação de Deus. Isso pode ser visto considerando o caso de Jó. Tenho que pensar no que teria feito se tivesse sido testado como Jó. Por meio dos testes pelos quais Jó passou, devemos entender o que Deus queria de Jó. Então, o que Deus queria? Depois de fazer os homens nascerem no mundo, Ele enviou o Espírito Santo para prepará-los como a noiva de Jesus. E, após as bodas do Cordeiro, Ele queimará os céus e a terra que havia criado. E Ele
quer estar com ele para sempre na santa cidade, a Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 a 15, mostra a cena do julgamento do trono branco. Vamos ler juntos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se admiraram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os mortos saem de 3 lugares. Entre os 3 lugares estão os mortos saem do mar, o que significa os mortos serem julgados. Significa ser ressuscitado como um corpo espiritual. Esta é a segunda e última ressurreição. E aqueles que saíram da morte, eles também estão na mesa de julgamento. Isso também se refere à ressurreição. Além disso, aqueles que saem do Hades irão para o trono de julgamento e também serão ressuscitados como corpos espirituais para serem julgados. Desta forma, os mortos nestes 3 lugares sairão e se apresentarão diante do julgamento do grande trono branco. Os que estão no paraíso estarão diante do tribunal de Cristo na segunda vinda de Jesus. É por isso que não haverá ninguém no paraíso após o julgamento de Cristo. Os crentes no paraíso são julgados no tribunal de Cristo e seus destinos serão decididos. Se preparou o azeite, entrará nas bodas do Cordeiro, ou será lançado no inferno, que é o mar de vidro misturado com fogo. É por isso que o paraíso não apareceu em capítulo 20, no versículo 13. Há um versículo a ser observado aqui. Esse é o versículo 13. A versão Almeida Revista e Corrigida é traduzida como o mar, a morte e o inferno. No entanto, na escritura original em grego, é escrito como o mar, a morte e o Hades. Em caso afirmativo, vamos verificar a escritura original em grego. Os números subscritos a serem observados neste texto grego são G 2281 e G 2088 e G 86. Primeiro, G 2281. Em grego é Θάλασσα. que é o mar. O segundo lugar é G 2288. Em grego é Θάνατος. que é a morte. E o terceiro lugar é G86 em grego. É Δις. que o
Hades. A versão da Almeida Revista e atualizada está traduzida da seguinte forma: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. A versão Nova Almeida atualizada está traduzida da seguinte forma: o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Como tal, nenhuma das 3 versões foi traduzida para um lugar chamado o Hades. Houve um erro ao traduzir o versículo que dizem claramente o mar, a morte e o Hades na escritura original em grego, para um lugar totalmente diferente. O mar refere um mar de vidro misturado com fogo, que é o inferno. Aqueles que saem da morte são aqueles que estão no seio de Abraão. Portanto, aqueles que morreram com fé na era do Antigo Testamento sairão da morte e se comparecem no julgamento do trono branco. O Hades é o lugar onde o homem rico, que é um incrédulo, foi apresentado em Lucas capítulo 16. Entrou. Assim, quando todos os incrédulos morrem, eles entram no Hades e são julgados quando o julgamento do trono branco se abre. Até então, eles estarão sofrendo em estado de consciência no Hades. Quando todos aqueles que saem dos 3 lugares são julgados pelo julgamento do trono branco. Eles são examinados para ver se seus nomes estão escritos no livro da vida. Abraão, que sairá da morte, estaria escrito seu nome no livro da vida, porque Deus havia reconhecido que ele é um homem de fé. Abraão não irá para o lago de fogo, mas entrará na santa cidade, a Nova Jerusalém. Esta parte pode ser compreendida lendo Hebreus capítulo 11, os versículos 8 a 10. Vamos ler. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quando os vencedores construírem a santa cidade, a Nova Jerusalém, as pessoas de fé sob a lei que viveram na era do Antigo Testamento entrarão no templo quando foram aprovados pelo julgamento do trono branco. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fora fica os cães, os feiticeiros, os ímpios, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora fica os cães, feiticeiros, os ímpios, os assassinos, os idolatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. No versículo 15, estariam seus nomes apagados do livro da vida. Se não houver escrito seus nomes no livro da vida, é claro, entrará no lago de fogo. Hoje compartilhei
sobre Apocalipse capítulo 20. O que vocês ouviram hoje pode ser muito diferente do que ouviram antes. Eu também fiquei confuso no início, antes de conhecer, compreender nessa parte. Com base na escritura original, lendo e confirmando o livro de Apocalipse desde o início, versículo por versículo, depois de descobrir que o que eu sabia era devido à tradução incorreta. Em primeiro lugar, agradeci a Deus e tive o dever de informar às outras pessoas esses erros de tradução. Também oro por muitas horas por dia, porque quero testificar a palavra da verdade e do evangelho da salvação. Por este motivo, a pregação foi elaborada para que as escrituras originais em grego e hebraico foram anexados para verificar os falsos ensinos causados por erro de tradução. E minha opinião foi excluída tanto quanto possível. A pregação de qualquer pregador famoso não deve ser preferido à palavra de Deus. Eles os respeitam como ministro da fé, mas não importa quão bom seja seu trabalho, não é mais importante do que os ensinamentos de Jesus. O evangelho da salvação deve testificar de Jesus. Não é um testemunho da grandeza do pregador. Depois de perceber o que você estava enganado e se arrepende a Jesus, você só precisa começar a testemunhar o verdadeiro evangelho. Se você acha que o conteúdo deste vídeo é como a chuva tardia derramada pelo Espírito Santo no fim dos tempos, acredito que seu coração decidirá o que deve fazer. Vários sermões do Apocalipse estão no YouTube. Oro em nome de Jesus Cristo para que você seja capaz de discernir por si mesmo quais palavras refletem o plano de salvação de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.